No ar. Momento do Esporte, com Luciano Sena. Oferecimento, Senas Brindes e Sublimações. Suas lembranças personalizadas estão aqui. Salve, salve, galera! Olha nós aqui chegando em mais este começo de semana abençoado. Sejam muito bem-vindos a mais esta edição do Momento do Esporte pelas emissoras e também através das nossas redes sociais. Como principais destaques de hoje, desta segunda-feira, 6 de novembro de 2023, a América é tricolor! E o Flusão, hein? Que jogo foi aquele? Para mais de 60 mil presentes ao Maraca. Show tricolor! Parabéns a Fernando Diniz. E a hegemonia do futebol brasileiro mantido no continente sul-americano, até porque são 5 conquistas na sequência. Também vamos falar da rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chegou, hein, minha gente? O Verdão agora com 59 pontos, embora com um jogo a mais. O Botafogo joga esta noite para tentar se distanciar agora do seu companheiro de liderança, o Palmeiras, com os mesmos 59 pontos. Também vamos destacar a Série B. Vamos falar também dos Jogos Pan-Americanos. Os Jogos Pan-Americanos, o Brasil fechou a sua participação com recordes de medalhas e o Brasil Sub-23 também conquistou a sua medalha de ouro. 36 anos depois, o Brasil volta a subir ao pódio mais alto do futebol. Como destaques também, Novo Basquete Brasil, NBA, Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 e outros destaques que você acompanha a partir de agora aqui comigo. Vem com a gente, pois o Momento do Esporte está só começando! Luciano Sena, o grito de gol de todas as torcidas. Muito bem, estamos começando a mais esta edição do Momento do Esporte pelas emissoras e também pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, você que sempre se liga e se conecta e nos acompanha, curte a nossa programação, prestigia, interage. Desde já e mais uma vez o nosso muito obrigado, é sempre muito bom, alegre e gratificante, principalmente, ter a sua agradabilíssima companhia diariamente aqui em edições do Momento do Esporte, que acontecem pelas emissoras e também através dos nossos canais de comunicação. Lembrando sempre que você continua sendo o nosso convidado, você que ainda não é inscrito, a inscreverem-se em nossos canais, ativarem os sininhos de notificações, darem aquele joinha, né? Continuem dando aquele joinha. Também curtam e compartilhem a nossa página e sigam-nos em nossas redes sociais, bem como interaja conosco curtindo a nossa hashtag Momento do Esporte no canto aí da sua tela, você que terá a oportunidade de acompanhar os nossos vídeos. E também através do nosso número de WhatsApp, DDD 21 965078236.
21 é o nosso DDD, 965078236 é o telefone da sua ligação, da sua participação. Interaja conosco, comente, faça sua crítica, sugestão, participe, mande seu vídeo, seu áudio, enfim. Fique super à vontade, pois esse espaço, ele é todo seu. Muito bem, primeiro destaque de hoje, minha gente. Olha, foi na emoção, hein? Foi o que não faltou, o Fluminense, que guardava um trauma daquela fatídica não, aquela competição em que o Fluminense até competiu em 2008, fez uma belíssima partida também diante da sua torcida, pela segunda vez no Maracanã, no templo máximo do futebol brasileiro, que olha, no último sábado tava lindo, né? Uma festa maravilhosa e não poderia terminar diferente com a coroação dos tricolores. Parabéns ao Fernando Diniz, parabéns a todo o elenco do Fluminense, a diretoria, a presidência, a todos os membros de comissão técnica, a todos os atletas que compõem este gigante clube do futebol brasileiro e também, por que não dizer, da América do Sul e Mundial. O Fluminense ganhando a sua merecida repercussão no cenário futebolístico mundial. Inclusive, no último sábado, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, esteve no Maracanã, assim como o presidente da Conmebol e da CBF, bem como tantas outras autoridades. E assim o Fluminense coroou não é? A sua conquista, uma conquista maravilhosa. Parabéns ao tricolor das Laranjeiras! É isso aí, 2-1. Olha o Fernando Diniz como mexeu bem nesse time, hein? Tirou mais uma vez aquela joia rara de Xerém, o John Kennedy, que teve momentos difíceis em sua carreira, ele que tinha sido emprestado para a Ferroviária de Araraquara, em São Paulo, se recuperou. Garotada nova, você sabe como é que é, né? Às vezes a gente, na nossa juventude, quem não já passou por essa fase, é a fase de algumas inconsequências, mas o garotão veio, fez história, já tinha feito um gol maravilhoso também nas semifinais diante do Internacional, lá em pleno estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E no último sábado não poderia ser diferente, ele foi o autor do gol do título. O Germancano também marcou, chegando à artilharia isolada da Libertadores, terminou como principal artilheiro com 15 gols na artilharia isolada. Como faz gol esse argentino, hein? E faz o L duplo do Germancano em homenagem aos seus filhos. E assim, minha gente, o Flusão campeão da Libertadores, e o Fernando Diniz, como não poderia ser diferente, enalteceu, não é? Como sempre em sua entrevista coletiva. Agora sim a gente vai acompanhar um pequeno trecho da entrevista coletiva do Diniz, o Diniz que ressaltou, né? Ele juntamente com o John Arias, colombiano John Arias, que também fez uma ótima partida pelo tricolor, ressaltaram, né, quando foram perguntados pelos jornalistas acerca dessa conquista inédita, heróica, gigantesca do Fluminense. Parabéns. E a festa no Rio de Janeiro, que se estendeu ontem, inclusive, até ontem, madrugada fora. Olha, a torcida tricolor merecia, era mesmo uma semana de feriado para comemorar esse merecido título. Vamos ouvir alguns trechos dessa entrevista coletiva do Fernando Diniz depois da conquista do título, da maneira que foi heroicamente. 2 para o Fluminense e 1 para o Boca Juniors da Argentina. Vamos acompanhar. Fernando Diniz inicia a entrevista coletiva. Com relação ao que eles chamam de dinizismo, uma questão de veio para ficar ou para se desatribuir o dinizismo a mim, veio para ficar enquanto eu ficar, né? Então,
Enquanto eu estiver trabalhando, eu vou procurar seguir as minhas convicções. Então, quando as pessoas falam isso, é das minhas convicções, e a minha maior convicção é conseguir fazer o máximo pelos jogadores. Em relação ao Diniz de ontem e o de hoje, de amanhã, eu acho que o que fica é a gente sempre acreditar. Eu não considero que uma pessoa é um grande campeão só porque ganhou o título. Não é esse o meu conceito de pessoa campeã. Eu já teve muitos caras que são campeões e não ganhou nenhuma taça. E gente que ganhou, que eu já trabalhei, que não mereceu tanto assim. Então, para mim, o campeão é quem não desiste, é quem trabalha com honestidade, quem trabalha com coragem, sobretudo. E se a gente não tivesse vencido hoje, as pessoas poderiam falar assim, não ganhou de novo, tá vendo? Esses clichês, assim, meio fáceis de se fazer, que nunca vão pegar em mim, absolutamente. Se não tivesse vencido, eu ia continuar trabalhando para ganhar numa próxima vez. E ganhando, a gente tem que acordar outro dia e procurar melhorar. Porque a vida continua, os campeonatos eles acabam e a vida continua. Então a gente tem que viver como uma pessoa que vence na vida. E eu tenho muita admiração por aquelas pessoas que não desistem, muito mais do que por aquelas que ganham. Esse é o meu conceito de viver, é o que eu passo para os jogadores. Isso, sobretudo, aumenta a sua chance de ganhar, e é o conceito que eu passo para os meus filhos. Eles não desistam, eles sigam melhorando, porque a vida, para mim, campeão é quem melhora constantemente e consegue suplantar as críticas fáceis, porque quem sabe o que se passa só quem está dentro. Quem está fora é uma miragem que todo mundo acha que é a realidade, mas que não é a realidade. A realidade, principalmente no mundo do futebol, ela está quase que submetida àquilo que acontece intramuros. Então tem muita coisa que acontece que um resultado ele não apaga o que acontece dentro dos muros, no CT, de uma concentração, no time de futebol. Mas a gente fica constantemente nesse lenga-lenga de rotular pessoas como vencedoras e fracassadas, e esse é um conceito que, para mim, ele atrapalha demais o futebol e atrapalha demais a sociedade. É quase que a mesma coisa, aqueles que têm dinheiro são bem-sucedidos e os que não têm dinheiro são quase ninguém. Esse é o conceito de quem ganha é tudo e quem perde é nada. Eu tenho o maior carinho, o maior apreço pelo Boca, pelo Inter, pelos nossos grandes adversários, todos eles campeões, que a gente conseguiu suplantar. A gente podia ter caído em qualquer uma das fases, mas a gente chegou com mérito na final e foi campeão. Mas isso não desmerece aqueles que a gente conseguiu passar pelo caminho. Gente, olha, vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Olha, é emocionante, não é mesmo? Emocionante, olha, Fernando Diniz, que é isso, hein? Que entrevista, que palavras de um treinador sábio. Deixa eu voltar aqui para aparecer aqui para vocês que nos acompanham em casa, né? Olha, Diniz. Palmas para você, Diniz. Olha que treinador, que sábias e felizes palavras foram estas, hein? Que muito se atribuiu, principalmente, ao Diniz, né? Ele foi rotulado de dinizismo, de tantas outras coisas, e principalmente por parte de alguns jornalistas, que eu particularmente não gosto. Quando diziam que o Diniz era um treinador que ainda não tinha títulos grandes em sua carreira, atribuindo-lhe somente algumas conquistas enquanto ele foi treinador, isso logo no começo da sua trajetória profissional, que ele era treinador de ganhar categorias inferiores, e assim muita gente deu marretada no Diniz e foi um tanto quanto leviano, principalmente injusto, com um ser humano, com um profissional que mostra que tem o seu estilo de jogo definido, que é audacioso, é corajoso e, sobretudo, conforme bem ele ressaltou, não sei se vocês perceberam, resiliência,
compromisso com aquilo que você acredita. Ser fiel às suas convicções. Isso é algo que nós, a gente, quando tem oportunidade, em algumas ocasiões em nossas vidas, a gente discute muito esse aspecto de resiliência e convicções naquilo que se acredita. E o Diniz provou, e agora? O que é que falta? A conquista do Mundial, para muitos? Isso pode acontecer, hein? Com a conquista, o Fluminense, além da quantia generosa de premiação por parte da Conmebol, ganhou o direito de disputar 2 campeonatos mundiais. O Mundial deste ano, que será disputado mês que vem na Arábia Saudita, e o Supercampeonato Mundial de Clubes em 2025, que substituirá a extinta Copa das Confederações nos Estados Unidos, que contará com a presença de 32 equipes do futebol mundial. Claro que os gigantes europeus estarão lá, dificultando, mas é aquilo, gente. Nada é impossível e no futebol, até que o árbitro apite, amigo. Eu já chamava a atenção, no bom sentido, é claro, na última sexta-feira, de que o jogo é jogado. E dentro de campo, o Tite, em 2012, foi lá com o Corinthians e bateu o poderoso Barcelona. E conquistou. Aliás, o Chelsea. Fortíssima equipe do Chelsea, que contava, inclusive, com o zagueiro Davi Luiz, que hoje está no Flamengo. E o Tite foi lá com o Corinthians em 2012, chegou desacreditado, porque o futebol europeu é hegemônico. A gente sabe que a realidade é outra, mas tudo pode acontecer. O Fluminense, por que não? Vai encarar uma grande equipe, pode, aliás, encarar uma grande equipe, que é a equipe do Manchester City, do Pep Guardiola, não é? Mas pode chegar lá e surpreender a equipe inglesa, por que não? Pode contar num bom momento dos jogadores tricolores, a exemplo do que estavam inspirados, comprometidos, focados na grande decisão do último sábado, que encararam de frente uma grande equipe acostumada com Copas Libertadores, que buscava inclusive a conquista do seu 7º título. Então Boca Juniors não tá de bobeira, não tá para quem acha que o Diniz caiu do céu, caiu no colo do Fluminense. Não, minha gente, vamos apagar esse tipo de pensamento. Parabéns ao tricolor das Laranjeiras, parabéns à sua torcida, que fez uma festa linda, digna. Claro, tiveram alguns incidentes dias antes, fatos isolados, cenas lamentáveis de violência. A gente também chamava a atenção quanto a isso em outras edições aqui do nosso programa, mas parabéns ao Flusão, coroado com uma conquista digna, justíssima, mérito puro do Diniz e de todos esses jogadores do Fluminense que demonstraram, sobretudo, muita entrega, muito comprometimento e estão de parabéns, realmente. O Flusão, mandou bem, hein? Mandou bem aí, eu dou valor ao Fernando Diniz e a todo o seu plantel. Parabéns, Eduardo Barros e toda a comissão técnica do Fluminense, preparador físico, departamento médico, presidente, que é o Mário Bittencourt. Parabéns a todo o time do Fluminense. Olha, estão de parabéns. E o Flusão agora vai lutar para melhorar a sua pontuação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tem jogos importantes, daqui a pouco a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, né? E é isso aí, segue o barco. Parabéns ao tricolor por mais uma gigantesca conquista desse verdadeiro time de guerreiros. Muito bem, agora a gente fala de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro em sua 32ª rodada, jogos do último final de semana. No sábado, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, tivemos o empate entre América Mineiro e Atlético Mineiro, 1-1, o América Mineiro já rebaixado, né? Também na Arena do Grêmio em Porto Alegre, no sábado, o Grêmio venceu o Bahia por 1-0, complicando a vida do tricolor baiano, que vinha de bons resultados, mas que acabou não conseguindo um bom resultado em Porto Alegre.
No sábado também, jogo disputado na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo. Vitória do Palmeiras, que com gol da joia rara, Hendrick bateu o Atlético Paranaense por 1-0 e encostou na liderança do Campeonato Brasileiro com os mesmos 59 pontos que o Botafogo, que joga esta noite em São Januário. Olha, daqui a pouco a gente vai falar desse jogo, que terá contornos de dramaticidade, o Botafogo tentando se distanciar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco, que está do outro lado, lutando desesperadamente pela sobrevivência e pela manutenção na elite do futebol brasileiro. Também, agora, ontem, importante vitória do Flamengo, hein? 2-0 sobre o Fortaleza. O Flamengo está no G6 do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai passar a pontuação e a tabela de classificação. 2-0 ontem no Estádio Castelão. O Fortaleza realmente, depois da perca da Copa Sul-Americana, não consegue se encontrar com as vitórias, hein? Esta já é a segunda derrota consecutiva. O Fortaleza, que tinha perdido para o Atlético Mineiro e ontem perdeu para o Flamengo. O rubro-negro carioca marcou seus gols através de Pedro no primeiro tempo. O atacante Pedro, que volta a marcar novamente em bola rolando, né? Ele que só vinha marcando gols de cobranças de pênaltis. Ontem marcou no primeiro tempo. E Luiz Araújo, que ontem fez uma boa partida, marcou o segundo gol do Flamengo. Daqui a pouco a gente também vai ouvir trechos da sonora do Tite. Técnico Tite já sentindo a pressão de estar à frente do Flamengo, e quando os resultados não acontecem, amigo, é natural que as cobranças venham. Ontem também no Mineirão, olha que resultado, hein? Surpreendente. O Cruzeiro em casa acabou perdendo para a equipe do Internacional por 2-1, se complicando na tabela de classificação, se aproximando da temida zona do rebaixamento. Se o Vasco vencer hoje, iguala a mesma quantidade de pontos que o Cruzeiro. Olha que situação, hein, minha gente? Então, o Cruzeiro ontem, a torcida mineira hostilizando o time, vaiando, gritos de protestos dirigidos principalmente a Ronaldo, né? O ex-jogador fenômeno Ronaldo, que é o dono da SAF do clube, e realmente uma situação complicada do Cruzeiro na tabela de classificação. Ontem também na Bia Bichedi, em Bragança Paulista, importante vitória do Bragantino, que com gol de Elinho bateu o Corinthians por 1-0. O Bragantino, que também sonha ainda com a conquista do título do Campeonato Brasileiro. Ontem, quem também teve um respiro, embora ainda continue na zona de rebaixamento, foi o Goiás, que foi ao Couto Pereira em Curitiba e bateu o Coritiba por 1-0. Esta noite teremos, daqui a pouco, às 19 horas, em São Januário, o clássico das amizades, que pode não ser nem tanto da amizade assim, entre Vasco e Botafogo. Vasco lutando desesperadamente para sair da zona de rebaixamento e se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Do outro lado vai enfrentar um Botafogo que luta pela conquista do título. O Botafogo que teve uma queda considerável na tabela de classificação, principalmente no segundo turno, não vem fazendo um bom momento, né? A equipe do Botafogo. Que queda foi essa de um time que já teve a liderar o campeonato com folga no primeiro turno da competição, abrindo 12 pontos em relação ao segundo colocado, e hoje vê o Palmeiras já ali ao seu lado, porque embora o Botafogo tenha um jogo a menos, que é a partida diante do Fortaleza, que teve que ser adiada por conta da decisão da Copa Sul-Americana, mas o Botafogo hoje tem a mesma quantidade de pontos que o Palmeiras, 59 pontos. E hoje também, um pouco mais tarde, às 21 horas, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Cuiabá. O Santos que teve uma sobrevida na última rodada ao bater o Flamengo em Brasília no meio de semana por 2-1.
de virada. Então, essas as partidas desta 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? A gente fala exatamente deste clássico entre Vasco e Botafogo, que se encontram daqui a pouco, às 19 horas, em São Januário. Perdão. Pressionados por razões diferentes, né? As duas equipes chegam para este confronto, lutando o Vasco pela manutenção, pela permanência na elite do futebol brasileiro. A pressão no Cruz Maltino é grande para que o time deixe a zona do rebaixamento, né? Hoje o clube está com 34 pontos, 3 a menos que o Santos, que também joga às 21 horas diante do Cuiabá. E em caso de vitória sobre o Botafogo, o time do técnico Ramon Dias vai deixar o Z4 e ultrapassar o Cruzeiro. Portanto, nós chamávamos a atenção que o resultado de ontem no Mineirão para a Raposa Mineira foi péssimo. Foi péssimo para o Cruzeiro ter perdido em casa para o Internacional. Já o Botafogo, que tem 59 pontos, segue na liderança, mas chega para este confronto principalmente pressionado, porque o Palmeiras, né, depois de ter perdido para o Palmeiras de virada no Newton Santos, num resultado que foi inesperado, pelo menos para todos os botafoguenses, aquela virada épica do time do Abel Ferreira, minha gente, o Abel não pode dar mole pro Verdão, porque se der mole eles chegam mesmo, e o time está sem vencer. O Botafogo já está 3 partidas sem saber o que é vencer, e ontem, ou melhor, no sábado, viu o Palmeiras derrotar a equipe do... Viu o Palmeiras vencer o Atlético Paranaense lá na Arena Barueri e encostar de vez. 59 pontos, o Botafogo, é claro, tem um jogo a menos, ainda vai ter que cumprir a partida na data FIFA contra o Fortaleza, né, que teve a sua partida adiada por conta da decisão da Copa Sul-Americana. Uma mudança na equipe do técnico Ramon Dias para a partida desta noite é a volta de Veguete, que foi expulso, cumpriu suspensão no último confronto e volta esta noite. Sendo assim, as equipes com suas prováveis escalações, o Vasco deve levar a campo Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga formada por Maicon e Medel, com Lucas Piton na lateral esquerda, um meio-campo composto por Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, e na frente Gabriel Peck, Eric Marcos e Veguete, que volta depois de ter cumprido suspensão. Portanto, que jogo, hein? Já a equipe do Botafogo do técnico interino Lúcio Flávio, pressionado para esta partida, deve levar a campo Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, dupla de zaga formada por Felipe Bastos e Felipe Sampaio, com Marçal na lateral esquerda, um meio-campo composto por Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo, e na frente Júnior Santos, Vitor Sá e o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Tiquinho Soares. Esta a equipe do Botafogo para esta partida, provável escalação tanto de Botafogo quanto de Vasco da Gama, só que as escalações oficiais e definitivas, como de praxe, né, saem momentos antes da partida. A arbitragem deste jogo será do gaúcho Leandro Pedro Voaden, auxiliado pelo assistente número 1 Danilo Ricardo Simon Maniz e pelo assistente número 2 Marcelo Carvalho Vangassi. A arbitragem de vídeo será de Wagner Hewey. Portanto, estes, ou melhor dizendo, os ingredientes desta partida, deste jogão, daqui a pouco às 19 horas em São Januário. Tabela de classificação, o Botafogo segue líder com 59 pontos, mas viu o Palmeiras, que venceu o final de semana,
Ocupando a segunda colocação por critérios de desempate, o Botafogo há de se ressaltar ter um jogo a menos. O Palmeiras também chegou aos 59 pontos. Quem diria, hein, minha gente? Isso há algumas rodadas era algo assim quase que inconcebível. Inclusive, acreditava-se que o Botafogo já seria declarado campeão com algumas rodadas de antecedência pela campanha que vinha fazendo, principalmente no primeiro turno do campeonato. Na terceira colocação, o Red Bull Bragantino, que ainda sonha com título, na terceira colocação com 58 pontos. Na quarta, o Grêmio com 56. Na quinta, o Atlético Mineiro com 53. Na sexta colocação, o Flamengo com 53. Alô, nação rubro-negra, hein? O Flamengo precisando de bons resultados para não ter que depender de fazer contas matemáticas ao término do campeonato. Hoje o time está apenas no G6, é claro que a 4 pontos de distância do Atlético Paranaense, que também não vem vivendo um bom momento nesta fase da competição no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense é o sétimo com 49, na oitava o Fluminense com 45, na nona colocação o Fortaleza, hein? Com 42, o Leão do Pici realmente já está a 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na décima, o São Paulo com 42 pontos. Virando a página, na 11ª colocação, o Internacional também com 42 pontos. Na 12ª, o Cuiabá com 40. Na 13ª, o Corinthians, que perdeu ontem para o Red Bull Bragantino por 1-0, também com 40 pontos. E a Fiel na bronca, o Corinthians meio que dá uma estacionada na 13ª colocação. Na 14ª, o Bahia com 37. Na 15ª, o Santos com 37. Na 16ª, o Cruzeiro também com 37. E aí na zona do rebaixamento, abrindo a zona da degola, o Goiás, que pode ser ultrapassado pelo Vasco caso vença a equipe do Botafogo no Clássico Carioca desta noite. O Goiás ocupa a 17ª colocação com 35, na 18ª o Vasco com 34, se o Vasco vencer vai a 37 e vai ficar ainda na 17ª colocação, não abandona a zona do rebaixamento por critérios de desempate, mas está ali na briga com o Cruzeiro, ali brigando com o Cruzeiro, Santos e Bahia, com os mesmos 37 pontos, isso caso o Cruz Maltino vença o clássico de daqui a pouquinho, às 19 horas. Na 19ª colocação, o Coritiba com 23 e na 20ª, América Mineiro com 21. Essas duas equipes praticamente já rebaixadas, tanto Coritiba quanto América Mineiro. Então, este é o panorama deste jogão, não é? Daqui a pouco a bola rola às 19 horas para Vasco e Botafogo e às 21 horas Santos e Cuiabá na Vila Belmiro. Agora a gente fala do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, o Mengão, que também é destaque aqui no Momento do Esporte. Flamengo! E o Flamengo conquistou um importante resultado ontem ao bater a equipe do Fortaleza em plena Arena Castelão em Fortaleza por 2-0. Os gols rubro-negros marcados por Pedro, atacante Pedro, que vem conquistando espaço com o técnico Tite, e também por Luiz Araújo. Pedro marcou no primeiro tempo e Luiz Araújo no segundo tempo. Importante resultado para o Flamengo, que no G6 com 53 pontos, o Flamengo ocupa a 6ª colocação, né? Vai precisar melhorar essa performance para não correr risco de ter que fazer contas e como é que a gente pode dizer para vocês, não ter que correr risco de ficar fora do G6 da Libertadores do ano que vem. E ontem o técnico Tite, em sua entrevista coletiva após a partida, ao lado do auxiliar técnico Kleber Xavier, ele deu algumas explicações, enalteceu mais uma vez o importante resultado e falou de algumas
filosofias, né? Os treinadores brasileiros, filósofos, também o professor Ademar Bach. Vamos ouvir trechos de sua entrevista coletiva depois da vitória de ontem, de 2-0 sobre o Fortaleza. Vamos ouvir o técnico Tite falando ao momento do esporte. Do Pulgar dentro de campo, a importância dele para o Flamengo, para nesse processo de reconstrução da equipe, o Flamengo continuar ganhando os seus resultados. Te pergunto também em relação ao próximo jogo contra o Palmeiras, se vocês acreditam que é uma decisão para o Flamengo, ainda numa briga pelo título do campeonato, ou se vai brigar pela Copa Libertadores da América? Eu entendo a valorização de vocês individualmente. E também é um objetivo de cada atleta ter a sua valorização individual. Porém, eu devo dizer hoje que o grupo todo, nós estávamos com quantos garotos no banco? 5 garotos no banco, com a possibilidade de entrada. É claro que a utilização daqui a pouco de 9, como tem a necessidade do Luiz, de dobrar um jogador de velocidade do lado, mesmo não executando a sua função, o Ayrton. Então, a importância é quando a gente colocou de todos os atletas, e eu entendo, e serve aqui a minha coletiva, entrevista coletiva, que eu entendo que todos os que não estão jogando é duro, é difícil. É difícil para eles e é difícil para a família deles também. Mas saber que o futebol ele tem uma relação de conjunto, que daqui a pouco a necessidade ela vai te conduzir a tu ter um Rodrigo Caio trabalhando como primeiro meio-campista porque o jogo te pede. Tu vai ter a necessidade do Ayrton porque estava com um processo clínico de dobrar um lado. E aí tu vê um Arrascaeta que saiu do jogo e se vocês olharem, o primeiro que sai vibrando no segundo gol é ele. Quando tu pega pequenos detalhes, tu começa a ver aquilo que a equipe vai trabalhando enquanto equipe, e que ele ficou contente, ele saiu do jogo, mas ficou contente com o segundo gol. O Kleber me ajuda. A gente veio com a ideia específica do jogo de hoje, a gente não saiu ainda do jogo de hoje, não conversamos ainda sobre o Palmeiras, vamos conversar amanhã sobre o Palmeiras, então hoje a gente não tem resposta para te dar nesse aspecto. O Fortaleza está vivo ainda dentro da gente, é interessante falar nesse jogo, importante também valorizar o grupo, como a gente colocou aqui, o Tite colocou, no quinto jogo o Felipe estreou com a gente, o Felipe Luiz não tinha entrado ainda, é um jogador importante da grandeza dele, né? Então é isso que para nós é o que mais interessa no momento, falar do jogo do Fortaleza. Tite, boa noite, aqui. Tite, passados 5 jogos, né, você no comando do Flamengo, e você fala muito sobre isso, assim, o Flamengo é uma equipe em reconstrução. Imagino que para você é muito difícil ver uma equipe ainda estar se reconstruindo nessa altura do campeonato, já no final de uma temporada. Queria que você falasse para a gente quais foram e quais são as maiores dificuldades que você está encontrando no Flamengo nesse momento, já que o Flamengo, nesse momento, está no G6 do campeonato, está disputando uma pré-Libertadores e tem toda uma questão de uma pressão da torcida para se classificar já na fase de grupo. Queria que você falasse as maiores dificuldades que você está enfrentando. Equilíbrio da equipe. Tu agredir, ter um número de finalizações e ao mesmo tempo ser consistente, criativo, né? Essas fases, o César fala muito bem, o Matheus fala bem, tem algumas fases que elas são do jogo que elas são inquestionáveis. Eu acho que nós temos um grande primeiro tempo. É muito difícil jogar contra o Fortaleza. Um reconhecimento ao Vojvoda, o grande trabalho que ele vem executando. É uma equipe que joga sem pensar. Quando tu tem todos os links estabelecidos, tu tá trabalhando aqui, mas eu sabia que a bola ia chegar no fundo. O volume que ela emprega, o ritmo que ela emprega, ela vai inchando a perna do adversário para que tu tenha a condição de, nos 20 minutos finais, ser mais efetivo. É muito difícil, pela qualidade do trabalho do Vojvoda, pela qualidade da equipe, pelo trabalho do Fortaleza, né? Também nesse processo inconstante, a gente tem que entender o futebol também. A gente mudou a metodologia de trabalho, é o terceiro técnico no ano.
Mudou-se as ideias. Tentou se ajustar por maior, mudou o condicionamento físico, a forma física. O atleta não é uma máquina que faz assim, ó, assim ele vai fazer. Ele tem todo um lado importante para poder absorver. O que eu estou enaltecendo aqui, que é essa capacidade deles compreenderem, e hoje eu falei antes da palestra. Gente, nós ganhamos os 2 primeiros jogos. Porra, vai brigar pelo título. A gente perdeu os outros 2 últimos jogos. Aqui, ó. Nada serve. Não é assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Senão a gente não constrói nada. A gente tem que ter discernimento e acreditar num processo de evolução, que é o que nós estamos buscando. Tá aí, minha gente, a entrevista do técnico Tite. Olha, alguns pontos aqui a gente quer ressaltar aqui, que realmente o treinador, ele ressaltou que a nossa cultura futebolística no Brasil é uma cultura, sobretudo, imediatista e resultadista. A gente também já teve a oportunidade de, em outros programas, em outras rodas de debates, a gente debater sobre isso. E o Tite, ele tocou num aspecto importante, que é exatamente essa questão. Quando você ganha, tudo é 1001 maravilhas. As expectativas são as melhores, são aquela euforia de que o time vai brigar por título. O Flamengo, que vem de uma temporada complicada, delicada, já trocou de treinadores. Esse já é o 3º treinador em apenas uma temporada, né? Fez algumas escolhas fora das convicções do clube, né? Quando trouxe principalmente Vitor Pereira no começo do ano, depois com a chegada do argentino Jorge Sampaoli e agora o Tite. E quando tá se ganhando, tudo é bem. O torcedor é assim mesmo. Ele é movido pelo aspecto emocional. Nós falamos há pouco, inclusive, que o Cruzeiro ontem, a torcida do Cruzeiro, diante da derrota para o Internacional em pleno estádio do Mineirão, foi um clima muito hostil, como já se tinha visto, inclusive, nessa temporada e nessa edição de Campeonato Brasileiro, principalmente quando o Cruzeiro perdeu para o Flamengo. E exatamente foi a primeira vitória do Tite no comando do Flamengo, foi sobre o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E todo um clima hostil, porque o torcedor, ele é passional, gente. Agora, realmente, a cultura do futebol brasileiro, ela tinha que mudar um pouquinho no sentido de que, embora seja um começo de trabalho, é o que o Tite, ele falou bem. Não pode se jogar fora simplesmente por um resultado ou outro que não tenha acontecido. Claro que o treinador, ele tem a sua parcela de responsabilidade pelas mexidas, às vezes um tanto quanto equivocadas e impensadas, mas é aquilo que o treinador, ele pensa para o jogo, que às vezes aquela estratégia que ele definiu não deu certo. Todavia, a torcida, ela é passional, ela é movida pela paixão. E a nossa cultura do futebol brasileiro é uma cultura resultadista. Agora, o Tite, ele chamou muito bem a atenção quando ele tocou num aspecto de que, se não tiver uma continuidade, nada é construído. E nada é construído mesmo, né? Há de se ressaltar, inclusive, que nos primeiros anos do técnico Jürgen Klopp à frente do Liverpool, nas primeiras temporadas, o Liverpool não conquistou absolutamente nada. É algo que a gente até vem falando com os nossos amigos. Será que a torcida brasileira teria essa paciência, essa tolerância que os torcedores ingleses tiveram com Klopp à frente do Liverpool? Certamente não, né? Mas é o futebol brasileiro que, em sua 32ª rodada, e agora faltando, depois da conclusão desta rodada, ficarão faltando 6 jogos, né, para que conheçamos de fato se o Botafogo conquistará o título, garantirá a conquista deste título, pelo menos por enquanto está na liderança ou não, ou se o Flamengo
conquistará a vaga à fase de grupos direta na Libertadores ou terá que passar pela fase pré-Libertadores, o que de certa forma seria mais uma frustração para a torcida rubro-negra na atual temporada, já vítima de alguns fracassos, né, que o time veio sofrendo na atual temporada, então é esperar para ver. Bom, agora a gente fala de Campeonato Brasileiro, mas da Série B. A Série B do Campeonato Brasileiro, que em sua 35ª rodada teve bola rolando na última sexta-feira no Campus Maia. O Mirassol bateu a equipe do Sport Recife por 2-1, hein? Que queda de rendimento também da equipe pernambucana, que até algumas rodadas estava na liderança do campeonato, também lutando na vice-liderança, trocando de posições ali com o Vitória, e agora tem uma queda de rendimento. Também na sexta-feira, no Estádio do Café em Londrina, Londrina e Chapecoense ficaram no empate em 0-0. Também na sexta-feira, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude venceu o Ituano por 2-1. Já no sábado, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará ficaram no empate em 2-2. Também no sábado, no Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta foi surpreendida em casa e perdeu para o Avaí por 1-0. Também no sábado, outra equipe que venceu fora de casa foi o Tombense, que foi ao Estádio Castelão em São Luís e bateu a equipe do Sampaio Corrêa por 2-1. Já ontem, no Estádio Barradão em Salvador, Vitória da Bahia e Vila Nova ficaram no empate em 1-1. Amanhã a rodada será complementada com outras duas partidas. No Estádio Rei Pelé em Maceió, às 19 horas, o CRB recebe a Chapecoense. E um pouco mais tarde, às 21h30, no Heriberto Rilse, em Criciúma, teremos Criciúma e ABC. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série B é a seguinte, hein? Olha o Sport Recife em que posição está, hein, minha gente? Na primeira colocação, o Vitória segue líder com 66 pontos. Na segunda colocação, o Juventude com 60 pontos. A mesma quantidade de pontos que o Atlético Goianiense, que ocupa a terceira colocação. O Sport agora ocupa a quarta colocação com 59. Na quinta colocação, o Novo Horizontino com 57. Na sexta, o Criciúma também com 57. E na sétima, o Mirassol, que com a vitória sobre o Sport, chegou também aos 57 pontos. Na oitava, o Guarani com 56. Na nona, o Vila Nova com 55. E na décima, o CRB com 50. Virando a página, na 11ª colocação, o Ceará com 47. Na 12ª, o Botafogo de Ribeirão Preto com 47. Na 13ª, o Avaí com 42. Na 14ª, o Tombense com 37. Na 15ª, o Ituano também com 37. E na 16ª, o Sampaio Corrêa com 36, a um pontinho da zona do rebaixamento. Abrindo a zona da degola, na 17ª colocação, a Ponte Preta com 35. Na 18ª colocação, a Chapecoense com 33. Na 19ª, o Londrina com 28. E na 20ª, o ABC de Natal com apenas 21 pontos. E agora o nosso destaque é a Seleção Brasileira de Futebol, a Seleção Sub-23, que fez história, hein? No último sábado, no estádio Vinha del Mar, lá no Chile, o Brasil conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos. Destaque para o goleiro do Atlético Paranaense, Micael, que defendeu uma cobrança de pênaltis e cobrou a última cobrança no tempo normal. O Brasil levou um susto, saiu perdendo. Brasil que chegou a essa decisão sem levar um gol, hein? Os comandados do técnico Ramon Menezes tinham vencido Estados Unidos, Colômbia e México sem sofrer gols, mas levou o primeiro gol. O Max Guerreiro, da equipe chilena, dona da casa, abriu o placar
e Ronald empatou para o Brasil, o placar persistiu, foi para a disputa de pênaltis e aí deu Brasil 4-2, o Brasil que chega a uma conquista 36 anos depois. A última vez que o Brasil tinha conquistado a medalha de ouro foi nos Jogos Pan-Americanos em Indianápolis, em 1987. 1987, o Brasil tinha conquistado a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, nos Estados Unidos. Brasil é ouro, e um resultado importante, né? O Brasil conquistando, ajudando a delegação brasileira no quadro de medalhas. Portanto, o Brasil ficou com a medalha de ouro e com a medalha de bronze. O Chile, né? A seleção anfitriã ficou com a medalha de prata, obviamente. E com a medalha de bronze ficou o México, que bateu os Estados Unidos por 4-1. Portanto, a seleção mexicana ficou com a medalha de bronze. Brasil com ouro, Chile com a medalha de prata e a seleção do México, que goleou os Estados Unidos por 4-1, né? Ficando com a medalha de bronze. Portanto, um importante resultado para a seleção brasileira, né? Já no torneio de futebol feminino, o México ganhou a medalha de ouro, hein? As meninas mexicanas bateram as chilenas por 1-0, jogos na sexta-feira, né? Lembrando que a decisão do torneio de futebol masculino foi disputado no sábado, tanto a disputa de terceiro lugar, no caso medalha de bronze, quanto a final no sábado, e na sexta-feira foi a disputa do torneio de futebol feminino. E o México conquistou ao bater o Chile por 1-0. E na medalha de bronze ficou a seleção dos Estados Unidos, que venceram a Argentina por 2-0. Portanto, este é o panorama dos Jogos Pan-Americanos, né? Os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, que tiveram o seu encerramento ontem. Então, Brasil, medalha de ouro, Chile, medalha de prata, México, medalha de bronze. No futebol feminino, México, medalha de ouro, Chile, medalha de prata e Estados Unidos, medalha de bronze. Portanto, esses os resultados do torneio de futebol dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. Vai deixar saudade. Agora os Jogos Pan-Americanos voltam daqui a 4 anos em Barranquilha, na Colômbia, hein? Serão disputados em Barranquilha, na Colômbia, e deixando realmente saudades. Vamos à nossa primeira parada de hoje do nosso programa, e no próximo bloco a gente fala de basquete do Novo Basquete Brasil, também do basquete da NBA e, é claro, os Jogos Pan-Americanos que se despediram, ou melhor dizendo, de Santiago, no Chile. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, a gente volta já. Continue aqui antenado com a gente e não saia daí. Até já! Cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook. Os antenados no lance. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Voltei, Brasil! Lembrando que você pode
continuar interagindo com a nossa programação, curtindo a nossa hashtag Momento do Esporte, aparecendo aí no canto superior da sua tela, para você que terá a oportunidade de acompanhar esse vídeo pelas nossas redes sociais e, é claro, também continuar interagindo conosco através do nosso número de WhatsApp, DDD 21 96507 8236. 21 é o nosso DDD 965078236. Você liga, participa, interage. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Clube do Microfone. Hoje, premiação na Câmara Municipal de São Gonçalo também. Estarei presente na Câmara Municipal de São Gonçalo para essa importante premiação do Clube do Microfone. Nosso presidente Fábio Lins, nosso vice-presidente Luiz Goulart, nossos diretores Adriana Boé, diretora de comunicação, Paulo Peixoto, nosso diretor da nossa web rádio Clube do Microfone, aquele abraço. Também meu amigo Palito do Porto, Hugo Jorge, a todos de A a Z. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas eu quero felicitá-los, quero parabenizá-los por mais uma conquista, né? Mais uma conquista importante. Estaremos ali ao lado da vereadora Mariângela Valvies, a quem nós também queremos agradecer pela singela homenagem ao nosso grupo, do qual eu também me incluo. E estamos ali na tarde de hoje recebendo esta importante premiação. Tarde e noite de hoje recebendo esta importante premiação na Câmara Municipal em São Gonçalo. Muito bem. Quero também mandar um abraço pro meu amigo Joni, da Barraca de Frutas, lá em Saquarema. Ele que está lá no bairro de Sampaio Correia, em Saquarema também, ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho, seu Joni. Agora a gente fala do basquete, começando pelo Novo Basquete Brasil, que na última sexta-feira teve bola em quadra pelo Novo Basquete Brasil, com o resultado da vitória do Brasília sobre o Pato Basquete por 80-78. Já no sábado também tivemos a realização de outras duas partidas. O Vasco, hein? Olha, o Vasco enfrentou o Botafogo. O Botafogo não consegue ganhar no Novo Basquete Brasil. É impressionante. Mais uma derrota, desta vez para o Vasco da Gama, por 79-62. Já o paulistano venceu o Fortaleza Basquete por 80-73. Daqui a pouco, às 19 horas, teremos outras partidas. A partir das 19 horas, às 19 horas, teremos Paulistano e Unifacisa. Às 19h30, São José e Pato Basquete. E às 20 horas, São Paulo e Fortaleza Basquete. Agora a gente fala da NBA, a principal liga de basquete norte-americana, que no último sábado tivemos as seguintes partidas. Em Filadélfia, importante vitória do Philadelphia 76ers, 112-100 sobre o Phoenix Suns. Em Orlando, o Orlando Magic também venceu o Los Angeles Lakers por 120-101. Em Nova Orleans, o New Orleans Pelicans perdeu para o Atlanta Hawks por 123-105. Também tivemos em Indiana a derrota do Indiana Pacers para o Charlotte Hornets por 125-124. Já em Houston, Houston Rockets venceu a equipe do Sacramento Kings por 107-89. Também no sábado, o Minnesota Timberwolves venceu o Utah Jazz por 123-95. Em Brooklyn, o Brooklyn Nets acabou surpreendido e perdeu para o Boston Celtics por 124-114. Já em Denver, no estado do Arizona, o Denver Nuggets bateu a equipe do Chicago Bulls por 123-101.
Ontem também tivemos rodada da NBA. Em Detroit, derrota do Detroit Pistons para o Phoenix Suns por 120-106. Em San Antonio, também derrota da equipe do San Antonio Spurs por 123-116 para a equipe do Toronto Raptors. Já em Cleveland, Cleveland Cavaliers bateu a equipe do Golden State Warriors por 115-104. Em Dallas, o Dallas Mavericks também venceu a equipe do Charlotte Hornets por 124-118. E em Portland, o Portland Trail Blazers perdeu em casa para o Memphis Grizzlies por 112-100. Hoje teremos às 21 horas em Orlando, Orlando Magic e Dallas Mavericks. No mesmo horário em Detroit, o Detroit Pistons recebe o Golden State Warriors. Também às 21 horas em Filadélfia, o Philadelphia 76ers recebe a equipe do Washington Wizards. Também às 21 horas em Indiana, o Indiana Pacers recebe o San Antonio Spurs. Às 21h30 em Miami, o Miami Heat recebe o Los Angeles Lakers. Às 21h30 também em Brooklyn, o Brooklyn Nets recebe o Milwaukee Bucks. Em Nova York também às 21h30 o New York Knicks recebe o Los Angeles Clippers. Em Minnesota às 22 horas o Minnesota Timberwolves recebe o Boston Celtics. Em Houston às 22 horas também o Houston Rockets enfrenta o Sacramento Kings. Em Oklahoma, o Oklahoma City Thunder também às 22 horas enfrenta a equipe do Atlanta Hawks. Em Chicago, também às 22 horas, teremos o encontro entre Chicago Bulls e Utah Jazz. E fechando a noite de NBA, às 23 horas em Denver, o Denver Nuggets recebe o New Orleans Pelicans. O nosso assunto agora são os Jogos Pan-Americanos que ontem, numa cerimônia bonita, se despediu de Santiago, numa competição que durou mais de 2 semanas, chegou ao final ontem. O Brasil se despediu da edição com a melhor campanha de sua história, batendo o recorde de medalhas com um total de 205 medalhas conquistadas, e o de número de ouro com 66, hein? Olha isso aí. Além disso, o PAN de Santiago deu 2 vagas olímpicas em 21 esportes. O Brasil conseguiu se classificar para os Jogos de Paris do ano que vem em diversas modalidades. No handball feminino, 14 atletas. No boxe, 9 atletas. No hipismo, 6, com os brasileiros do adestramento precisando confirmar a vaga, fazendo índice até junho do ano que vem. 2 vagas também foram conquistadas na natação, 1 vaga no pentatlo moderno, 1 vaga no tênis, 1 vaga no tiro com arco e 4 vagas conquistadas na vela. Então, realmente um importante retrospecto adquirido pela delegação brasileira, né? O Brasil conquistando uma importante marca, batendo recorde, né? Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, que certamente deixarão saudades. O quadro de medalhas atualizado dos Jogos de Santiago: os Estados Unidos terminaram na primeira colocação com um total de 124 medalhas conquistadas, aliás, 121 medalhas de ouro, 75 medalhas de prata e 87 de bronze, num total de 286 medalhas conquistadas. Que marca impressionante dos norte-americanos, hein? O Brasil ficou na segunda colocação com 66 de ouro, 73 de prata e 66 de bronze, num total de 205. Na quarta colocação, o Canadá com 46 de ouro, 55 de prata e 63
de bronze, totalizando 164. Na quinta colocação, Cuba, com 30 medalhas de ouro, 22 de prata e 17 de bronze, num total de 69. Na quinta colocação, a Colômbia, 29 medalhas de ouro, 38 de prata e 34 de bronze, totalizando 101 medalhas conquistadas. Na sétima colocação, a Argentina, com 17 medalhas de ouro, 25 de prata e 33 de bronze, totalizando 75. E na oitava, o Chile. O Chile com 12 medalhas de ouro, 31 medalhas de prata e 36 de bronze, totalizando 79. O nosso assunto agora é a Fórmula 1. E olha, que é isso, hein? O piloto holandês Max Verstappen definitivamente não tem pra ninguém, hein? É batendo recorde atrás de recorde, amigo. Ele que já é tricampeão da atual temporada, desde o Grande Prêmio do Catar, mas segue com fome de vitórias, pontos e recordes. O holandês venceu o Grande Prêmio de São Paulo na tarde de ontem e já estabeleceu novas marcas incríveis ao se tornar o primeiro piloto a ultrapassar os 500 pontos em uma temporada. Ele bateu 524 pontos e garantiu o maior domínio da história da modalidade. Ao fim das 22 etapas, ele terá ao menos 77,2% de vitórias, superando os 75% de Alberto Ascari em 1952. E mais, chegou a 52 vitórias na carreira, se tornando o quarto maior vencedor da história, ultrapassando inclusive o piloto francês Alain Prost e ficando a apenas uma vitória da terceira posição de Vettel. Isso tudo porque, olha, ele tá demais, hein? E venceu ontem o Grande Prêmio do Brasil, né? Disputado no Autódromo de Interlagos. E realmente, Verstappen chegando em primeiro, com Lando Norris em segundo, Fernando Alonso em terceiro, Sérgio Pérez em quarto, Lance Stroll em quinto, Carlos Sainz em sexto, Pierre de Gasly em sétimo, Lewis Hamilton em oitavo, Tsunoda em nono, Esteban Ocon em décimo, na 11ª colocação, Sargent, piloto norte-americano Sargent, na 11ª, na 12ª, Hülkenberg, na 13ª, Ricciardo e na 14ª posição, Piastri. Estes os pilotos que pontuaram no Grande Prêmio de São Paulo, né? Grande Prêmio do Brasil, disputado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ontem. Mais uma parada no nosso programa e na volta a gente destaca o esporte local e aquelas últimas notícias que circulam na rede. Continue aqui antenados com a gente e não saiam daí. Até já!
Armazenas, Brindes e Sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Sena Sublimação no Facebook. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe dos Antenados no Lance. Sabemos torcer. Luciano Sena, o grito de gol de todas as torcidas. Estou de volta, eu falei que seria rápido demais, VaptVupt, é só para tomar aquele golinho d'água para molhar as gargantas, né, as cordas vocais, ou melhor dizendo, a garganta, hidratar. E estamos aqui para o nosso último bloco do nosso programa, agora para a gente destacar o esporte local, que também é destaque aqui na nossa programação. E o São Gonçalo Esporte Clube conseguiu um empate de 1-1 diante do Pérolas Negras. Jogo disputado na última sexta-feira com gol marcado pelo experiente William Amendoim, já nos acréscimos aos 46 minutos do segundo tempo, e praticamente garantiu a permanência na Série B1 da competição, terceira divisão, na temporada do ano que vem. A partida foi realizada no campo do União, em Silva Jardim, válida pela 10ª e penúltima rodada do turno único de classificação do Estadual de Futebol Profissional da Série B1. O confronto, inclusive, marcou a estreia do técnico Roberto Brum na equipe do São Gonçalo Esporte Clube. Com este resultado, o mais querido, como é conhecido, entra em campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Nova Cidade às 15 horas no estádio Joaquim Flores, precisando apenas do empate. Já no sábado, no campo do Clube Mauá, pela última rodada da primeira etapa da Taça Rio Série Prata, as equipes Sub-11 12 do São Gonçalo Esporte Clube foram derrotadas pela Escola de Futebol Serrano Série Prata, por 1-0 e 2-0 respectivamente. Mesmo com os resultados negativos, o mais querido se classificou às quartas de final. Além do São Gonçalo Esporte Clube, também estão na disputa pelo acesso à Série Ouro as equipes do Sub-11 12 do Madureira, também do Serrano e do América. Durante a semana, a organização divulgará os jogos da primeira rodada da segunda etapa das quartas de final. Nos jogos de sábado na Arena Porto do Rosa, em São Gonçalo, as equipes Vem Quem Gosta, Felp, Instituto Éder Fé e Escadão venceram seus jogos na segunda rodada da fase de grupos da Taça das Comunidades de Futebol Society Adulto Feminino. O Instituto Éder ganhou por WO do Movimento Jovem de São Gonçalo. Já o Escadão bateu a equipe Projeto Maria da Vaz por 2-1. Vem Quem Gosta venceu o Veríssimo por 3-0. E o Felp bateu a equipe do EFAS por 2-1. A terceira e última rodada da primeira etapa está prevista para o dia 12 de novembro no campo do Independente da Coruja. Os jogos de ida e volta da fase semifinal do Campeonato Estadual das Ligas Municipais da equipe Sub-17 de Itaboraí serão diante da Liga de Itaguaí nos dias 11 e 15 deste mês, segundo a tabela publicada pela Federação do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro jogo, dia 11, numa quarta-feira, será no campo do Itaguaí às 15 horas. Já a partida de volta está marcada para o dia 15, no sábado, no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o famoso Alzirão lá em Itaboraí, no dia 15, no mesmo horário. Na primeira rodada do quadrangular final da Copa de Futebol Série Bronze, categorias Sub-13 e 14, o Niterói Futebol Clube
enfrentou o Olaria no último sábado no estádio da Rua Bariri, na zona norte do Rio de Janeiro, e conseguiu resultados expressivos. No Sub-13, Niterói 2-1, no Sub-14 1-0. Os gols de Niterói foram marcados por João Vitor e um contra no Sub-13. E João Felipe no Sub-14. A sequência de jogos do quadrangular não foi divulgada pela organização do evento. Na outra partida da rodada de abertura, o resultado foi Flecheiras 0, Minas Esporte também 0 no Sub-13. Na categoria Sub-14, o resultado não foi divulgado até a edição deste programa. Em partida movimentada e de muitos gols, as equipes da Associação Esportiva de São Gonçalo e Cavaleiros Futebols Clube ficaram no empate em 5-5 na tarde de ontem, no ginásio de esportes da Associação Macaense do Centro de Treinamento Macaé, na abertura da segunda rodada do turno único do Campeonato Estadual de Futsal, categoria principal adulto. Com o resultado, a AESG mantém a invencibilidade e lidera a fase de classificação com 4 pontos, uma vitória e um empate. Para a AESG, os gols foram de Janaína 2 vezes, Paloma, Isabelle e Cristielen. Pelo lado do time macaense, marcaram Raquel, Mariana Caetano 2 vezes e Jennifer. O próximo compromisso da AESG será contra o Serrano no próximo sábado, dia 11, no ginásio Sidney Monteiro, que fica localizado no Clube Mauá, no centro de São Gonçalo, com bola rolando às 14 horas. E agora uma última notícia, hein, minha gente? O atacante Alexandre Pato teve um começo promissor no São Paulo em sua terceira passagem pelo tricolor paulista, mas vem perdendo espaço, hein? E já faz bastante tempo que Alexandre Pato não joga uma partida pelo São Paulo e, pelo visto, não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior, né? Pelo visto, ele vem sendo preterido e já pensa até em, de repente, rescindir o contrato com o tricolor paulista desde setembro, que Alexandre Pato não sabe o que é disputar uma partida pelo São Paulo. Então, é um dado, assim, de certa forma, decepcionante para um atleta do estilo do Alexandre Pato, né, que teve passagens pelo Internacional, inclusive foi campeão do mundo pelo Colorado, Mundial de Clubes, teve passagem pela Europa, pelo Milan e tantas outras equipes, e agora não vem fazendo parte dos planos do técnico Dorival Júnior na atual temporada pelo tricolor paulista. E assim a gente vai chegando ao final de mais uma edição do Momento do Esporte, que estará de volta amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. Agora você segue com a programação das emissoras. Outras informações ao longo do dia também através, neste término de noite, né? Agora daqui para frente à noite, outras informações em nossas redes sociais. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com outra edição do Momento do Esporte. A todos vocês, o meu muito obrigado, saúde e paz, cuidem-se bem, uma ótima noite e até a próxima.